Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana Santos e hoje eu dei uma pausinha, né? Tenho esse tempinho e eu vim aqui gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha história para vocês. Porque vocês sempre me verem aí nas redes sociais, né? Quem me segue no Insta, quem me segue aí na página do Facebook, no WhatsApp, sempre vem falando do meu trabalho, né? Mas quem sou eu, né? Quem é a Luciana Santos? Como ela surgiu, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui, aonde eu cheguei, né? Gente, olha, como todos sabem, né? Todo começo não é fácil para todos. Então não foi diferente comigo, né? O meu começo também foi muito difícil, mas eu persisti e cheguei até aqui. Então vamos lá. Tudo começou, né? Simplesmente eu não dormi e não acordei assim, puxa, hoje eu acordei com o desejo de ser cabeleireira, né? Como muitas pessoas têm um sonho, né? Um sonho, de repente, de ser um soldado, né? De ser um estilista, de ser alguma coisa. Eu não tinha esse sonho de ser cabeleireira. Porém, eu nasci, né? Eu cresci e o meu pai, ele era cabeleireiro, né? Ele tinha a profissão de motorista, né? Ele era um bom motorista e teve a vontade de fazer um curso de barbeiro, né? Naquela época era conhecida, né, a profissão, se falava cabeleireiro, mas na verdade se fazia muito pouco, né, cabelo feminino. Era muito mais cabelo masculino. E ele fez com muita dificuldade. Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro que era muito caro, não é como hoje. Hoje a gente tem acesso a dividir, né? Você vai lá fazer um curso, você divide no cartão, você divide no boleto. E naquela época não, naquela época era um X, você pagava e era muito caro. Eu lembro que meu pai trabalhava nos sábados, fazia bicos no domingo para poder pagar esse curso, porque era o sonho dele, né? E ele foi, né, com muita dificuldade também. Eu me lembro que ele foi comprando os equipamentos, foi comprando as coisas dele com muita dificuldade. E eu observando tudo aquilo. E uma coisa que me marcou muito, né, que eu vou falar para vocês no decorrer aí da minha história. Uma das coisas que me marcava muito, quando eu ficava vendo ele, né, cortar o cabelo, é que ele tinha uma habilidade muito grande com a navalha. E aquilo me chamava muita atenção, eu achava lindo aqui. Mas até aí, eu não tinha vontade de ser cabeleireira. Não era a minha vocação. Eu olhava, achava bonito, gostava. Até ele me ensinava a praticar no cabelo dele. Vem aqui cortar o cabelo do pai e tal. Mas era só isso. Eu gostava, assim, de cuidar dos cabelos das minhas bonecas, né? Mas era só isso. Eu tinha vaidade, como toda menina, né? Como toda mulher tem vaidade, mas não passava disso. Então eu cresci, né? Casei. Não tinha, né, terminado os meus estudos, que eu casei muito nova, fui mãe muito nova. Então, assim, eu não tive eu não me dei, né, oportunidade eu tive, eu não me dei essa oportunidade de terminar os meus estudos. Eu fui querer ser dona de casa. Pois bem, como todos sabem, né, vem as dificuldades, a gente tem que trabalhar, né, então, o que me restava sem estudo? Eu fui trabalhar. Gente, nada contra a classe, tá? Nada contra, eu acho assim, é digno, mas nós sabemos que o que nos resta, né, é trabalhar como empregada doméstica, né? É um trabalho digníssimo, né? No qual eu trabalhei durante muitos anos. Então, com 17 anos, eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. Trabalhei para criar os meus filhos, né? Cuidar dos meus filhos, porque, como eu disse, eu casei muito nova, então com 20 anos eu já tinha 3 filhos. E eu tinha que cuidar deles de alguma forma. Então, fui trabalhar, morava em São Paulo, né? Capital. E trabalhei muito tempo como empregada doméstica. E o tempo foi se passando, e houve a oportunidade da minha mãe, né? Eu morava nos fundos da casa da minha mãe,
e ela vendeu a casa e veio embora para Castilho, né, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Uma cidadezinha pequena, né, sem muitos recursos de emprego. E o que eu ia fazer em São Paulo? Sem ter aonde morar, né, com 3 filhos pequenos. Então, o que me restou? Me restou ter que vir para Castilho também. Eu vim morar com a minha mãe. E não foi fácil, gente, porque com 3 filhos pequenos, tendo que cuidar dos filhos, uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha emprego, ninguém te dava oportunidade. O que eu fiz? Eu fui pra roça. Exatamente, gente. De empregada doméstica, eu fui trabalhar na roça, colher feijão, que eu nem sabia, gente, como que colhia feijão. Eu lembro que eu e a minha irmã, quando a gente chegou na roça de feijão, que a gente perguntando para as pessoas, cadê a plantação de feijão? Aí todo mundo olha para baixo. A gente achava que, né, feijão dava em árvore, né? Em São Paulo a gente nem sabia o que era roça. Enfim, nós colhíamos feijão. As nossas mãos, no final do dia, elas minavam sangue. Por quê? Porque a gente, no meio, quem colheu feijão ou, né, da roça sabe que no meio da plantação de feijão nasce aqueles espinhos, carrapicho, não sei como é que chama aquilo. Eu sei que quando a gente pegava para puxar o feijão, aí vinha esses espinhos e rasgava a mão da gente. E a gente ia para casa no final do dia assim, com a mão toda machucada. E no outro dia, era 3 horas da manhã, a gente estava de pé para poder pegar, né, e ir para a roça novamente. E nós fomos fazendo isso, nós fomos para a roça de feijão, para a roça de cana, algodão, colher algodão, tomate, e era o que tinha pra gente fazer na época e era o que a gente fazia. Mas era digno, né? A gente levava sustento para casa, eu e as minhas irmãs, porque eu morava com a minha mãe e a minha mãe cuidava dos meus filhos para mim. Só que, gente, era uma situação assim que eu olhava pra mim muito nova, né? Na época eu me lembro que eu tinha 27 anos, 28 anos por aí. E eu olhava pra mim assim, eu já tava bem velha, bem envelhecida, porque era um trabalho desgastante, sabe? A gente tomava muito sol, o cabelo nem se fala. Mas a gente foi firme, né? Aí, um dia em casa eu falei, bom, eu não vou conseguir nada melhor se eu não voltar a estudar. Eu tenho que voltar a estudar. Então foi o que eu fiz. Eu me matriculei na escola e voltei a estudar. Eu lembro que mais ou menos isso no ano de 2006, mais ou menos, eu terminei os meus estudos, né? Concluí o 3º aí, tudo bonitinho. Nesse período, nesse intervalo aí, né, que eu voltei a estudar, eu fiz, né, amizades, conhecimentos, e aí assim, melhorou, que aí eu saí da roça e fui trabalhar, né, de empregada doméstica novamente. Mas aí tudo bem, que eu já não estava mais no sol, já não estava mais, né, naquela situação. Mas trabalhava árduo ali, né, e eu tinha patrões bem severos, né, patrões assim, bem severos, né? Daqueles que ficavam esperando eu passar para verificar o que tinha na minha sacola, de ouvir todo tipo de humilhação, preconceito racial, né? De falar que preto quando é limpinho, quando não é, não é, essas coisas do tipo, que não vem ao caso, né? Nesse momento, mas de tudo isso eu sofri. E aquilo me rasgava por dentro, porque eu sabia do meu potencial, mas eu ainda não tinha descoberto o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, né? Para mim era a opção que eu tinha naquilo, né? Não tinha nenhuma formação de faculdade, nenhum curso técnico, não tinha nada. Então eu tinha terminado os estudos, mas infelizmente era aquilo. Só que um dia, eu lavando o banheiro da minha patroa, eu ergui a minha cabeça e olhei para o espelho e eu me deparei com uma aparência na qual, assim, eu me choquei comigo mesma. E ali eu comecei a chorar muito, porque eu falei, poxa vida, né? Eu sou tão nova para estar, assim, com essa aparência, né? Envelhecida, cansada, com olheiras, né?
Ali eu terminei o meu serviço, fui embora para casa. E aí eu determinei, eu falei, poxa vida, eu vou procurar alguma coisa para me fazer. Se eu procuro um emprego em casa de família e eu consigo, então eu vou procurar um outro emprego melhor e eu vou conseguir. Foi aí que eu ingressei, que eu comecei a minha caminhada em trabalhar sozinha, em trabalhar para mim, né? Enquanto eu não arrumava outro emprego, né? Que eu tinha saído da casa dessa senhora, então eu comecei a vender. Eu fazia bolo, eu vendia bolo, né? Vendia bolo na rua. Eu e a minha irmã, que hoje trabalha comigo há 6 anos, que ela é manicure aqui no salão, que ela faz parte dessa história, dessa trajetória, de tudo isso que eu tô falando para vocês, ela estava sempre junto. Era na roça, era vendendo as coisas, né? E depois eu comecei a ir para São Paulo buscar roupa para vender e trazia, e nós vendíamos bolo, bolo mousse, pavê, nós vendíamos, né, no comércio lá de Caxias. Só que era muito pouquinho o ganho, né? E era bem desgastante, porque a gente tinha que fazer de manhã, colocar na caixa de isopor, aí eu ia pedalando, ela ia na garupa da bicicleta segurando a caixa de isopor. Muitas vezes a gente perdia a tampa da caixa que voava, né? Voava no meio do asfalto, os carros passavam por cima. Então era bem também, assim, bem sofrido, né? Mas aí a gente foi e surgiu a oportunidade da gente mandar um currículo para a fábrica de Três Lagoas, que é o estado do Mato Grosso, né, onde emprega bastante gente, né, da região de Andradina, de Castilho, que era o lugar que nós morávamos. E a gente mandou um currículo, né? Uma das minhas irmãs conseguiu entrar lá e a gente foi entrando uma por uma, né? Aí depois dessa minha irmã foi a outra, né, essa que vendia as coisas comigo, e depois fui eu. Poxa vida, gente, quando eu entrei naquela fábrica pela primeira vez, meu primeiro dia de trabalho, eu me senti assim realizada. Falei, poxa, né? De lembrar de todo o percurso que nós havíamos feito, né? De quando a gente chegou, de tudo que a gente já tinha trabalhado, e chegar ali, para mim era uma conquista, mesmo que ainda sendo empregada, mas era uma conquista, porque eu já não estava mais ali naquela situação, né? Eu já tinha subido, eu já tinha terminado os meus estudos, e eu estava trabalhando numa fábrica, com carteira assinada, tudo bonitinho. Aí eu fiquei, né, nessa fábrica feliz, né? Eu trabalhava no turno B, né, que era na parte da tarde, né? Eu saía de casa, acordava bem cedo, fazia todas as minhas obrigações, deixava os meus filhos prontinhos para ir para a escola e tal. Só que eu retornava muito tarde, né? Eu chegava em casa por volta de 00:30, né? E foi indo esse ciclo, né? Dormia muito tarde, acordava muito cedo. Isso foi também gerando em mim um problema de saúde, um estresse muito grande, porque eu tinha uma carga de responsabilidade muito grande. Mas até então, assim, eu tava, né, tava trabalhando de boa e tava gostando do que eu estava fazendo. Só que o meu filho mais novo, com 5 anos de idade, com 5 não, menos, ele tinha uns 4 anos, ele ainda, né, estava na creche, e a tia que cuidava dele na creche, né, quando eu fui buscá-lo, ela me chamou de canto para conversar e me relatou que ele estava tendo algum comportamento estranho, né, fora do comum, do normal dele. Aí levei ele ao médico, né, passamos no médico, fizemos exames e foi constatado que ele tinha aí um baixo lítio, né? O lítio é um líquido que faz a função do organismo de triste, de alegre, né? Foi o que o médico me relatou na época. E ele foi diagnosticado com depressão aos 4 anos de idade. Então ele tinha oscilações, né? Tinha dias que ele chorava muito, que ele ficava muito nervoso, ele tinha alucinações, enfim, ele teve um quadro bem complicado. E aí começou a minha trajetória entre me dividir ao trabalho, vivia na escola porque tinha muitas reclamações, e nos consultórios médicos fazendo tratamento. Ele tomava calmante, chegou a tomar tarja preta, enfim, o que eu tive que fazer? Pedir as contas do meu trabalho, né? Porque eles não iam me mandar embora, porque até então não tinha motivo, né? Eu era uma boa funcionária e tal. E tive que pedir as contas, e pra mim foi assim bem difícil, né?
porque tinha sido uma conquista e aí eu via aquela conquista descendo pelas minhas mãos. Mas tudo tem um propósito, né? Então eu não sabia do propósito, né, que eu tinha na minha vida. Mas assim, eu sempre tive muita fé, independente de religião, eu sempre tive muita fé em Deus e eu sempre tenho Deus como meu aliado. Então toda essa passagem da minha vida, eu sempre tive conectada com Ele, que Ele sempre foi o meu amigo e me ajudou em tudo, inclusive nessa fase aí que foi bem difícil para mim. Então eu me via desempregada, com meu filho com um problema de saúde, né, e sem perspectiva. Aí um belo dia, minha irmã também já estava, né, cansada da rotina lá da fábrica, ela veio conversar comigo e falou assim, aí, a gente podia, estava bem próximo da Páscoa, né, ela falou assim, a gente podia pegar um dinheiro e comprar chocolate e fazer ovo de Páscoa para vender, o que você acha? Eu falei para ela, é uma boa, né, que aí eu posso cuidar dele e trabalhar ao mesmo tempo. E assim fomos nós, né, um dia acordamos bem cedinho, né, fomos para Andradina. Nós saímos de casa decididas, né, a comprar chocolate para fazer ovo de Páscoa para vender. E ela já estava esperando, né, para ser mandada embora lá do trabalho dela. Gente, essa parte da história foi muito engraçada, né? Porque estávamos nós na Guanabara, né, para quem conhece aí Andradina, né? Na Guanabara não, desculpa, na Pais Leme, estávamos nós lá parada no meio da Pais Leme, na calçada, entre ali a Tati Cosmético, né, que é uma loja de cosmético, olhando uma para a cara da outra. E nós descíamos e subíamos, descíamos e subíamos, e não tínhamos resolvido nada mais, porque assim, chegamos lá e decidimos que a gente não ia mais comprar chocolate. Por quê? A Páscoa acontece uma vez ao ano. Então nós íamos vender chocolate, ovos de chocolate, e o resto do ano, o que nós íamos fazer? Então nós ficamos nessa dúvida, né? E o que a gente pode fazer? Porque a gente tinha pouco dinheiro e a gente tinha que saber no que a gente ia empregar esse dinheiro, né? Então a gente ficou nessa dúvida. Até que ela já estava irritada, né, comigo, porque eu falava, então vamos lá. Aí depois eu desistia, não vamos mais. E ela já estava com fome, porque já era quase meio-dia e nós não tínhamos decidido nada, né? E paramos bem de frente à Tati ali, cosmético, e tinha uma moça, né, chamada Ângela, né? Se ela estiver me vendo, se ela for ver esse vídeo, Ângela, um beijo, que eu chamo ela de meu anjo, né? Estava ela ali na frente, entregando panfletos, né, da escola Embeleze de cabeleireiros, né, escola lá de Andradina. Um beijo aí pra Cris também, né, que é a dona. E, enfim, ela me pega esse panfleto e aí a gente tá, né, descendo ali a rua. Aí eu falo pra ela, deixa eu ver isso aqui, o que é isso aí que você tem na mão, o que a moça te entregou? Ela falou, é um panfleto aqui de uma escola de cabeleireiro. Aí eu olhei aquele panfleto, gente, foi automático. Quando eu li, né, o que tava lá na descrição, falando sobre os cursos, é como se tivesse assim acendido uma lâmpada na minha mente. Aí eu falei pra minha irmã, é isso aqui que nós vamos fazer. Ela falou, você tá doida? Eu falei, nós vamos lá. Aí ela não queria ir, gente, eu fui arrastando ela, sabe que literalmente arrastando ela até a moça. Aí a moça pegou e falou pra gente assim que ela levava a gente até a escola, né, que era ali próximo, e ela ia mostrar pra gente ali as dependências ali da escola e como funcionava tudo pra gente poder ingressar aí no curso. E fomos nós. Quando nós entramos naquela escola, gente, eu tive assim uma sensação muito boa, sabe? É como se algo tivesse dito assim pra mim, é aqui a porta, a solução é aqui. E ali nós fizemos a matrícula com o único dinheiro que nós tínhamos, né, que foi até ela, que era o dinheiro dela, não era o meu dinheiro, que eu não tinha dinheiro pra nada, né, era o dinheiro dela, que era o pagamento que ela tinha recebido ali. E a gente fez a inscrição do curso. Eu me inscrevi no curso de cabeleireiro profissional e ela se inscreveu no curso de manicure profissional. Porém, não era o que ela queria, tá? Ela se inscreveu assim, porque praticamente eu obriguei ela, né, a se inscrever no curso. Falei pra ela assim, bom, eu vou fazer o curso de cabeleireiro e você faz de manicure e a gente vai abrir um salão.
Essa era a minha intenção. E assim a gente fez. Fizemos o curso, né, no primeiro dia de aula, né? Veio as dificuldades, porque até então a gente achava que era só ir lá, né, fazer o curso, mas depois veio, né, as listas de materiais, as coisas que a gente tinha que comprar, além, né, da mensalidade mensal e da passagem que a gente tinha, né, toda semana que ter ali, porque a gente morava em uma cidade e o curso era em outra cidade. Gente, por muitas vezes eu fui fazer esse curso até mesmo sem almoço. Saía de casa, ia, né, e com o dinheiro só da passagem, às vezes fazia alguma unha, né, porque como toda cabeleireira que começa, sempre é manicure, né, então eu tinha, né, desde os 13 anos eu fazia unha, então eu tinha algumas amigas minhas que faziam comigo, então esse dinheirinho eu guardava, né, de algumas coisas que eu vendia para poder estar indo fazer esse curso. E eu chegava lá e às vezes nas aulas o professor via que eu tava tremendo, né? Ele achava que era de medo e não era, era de fome, né? Batia tardezinha, porque eu lembro que o curso começava, era 1h30, né? E terminava às 5h30 mais ou menos. Então, esse período, para quem já tava sem almoço, chegava essa hora, eu já tava, né, no meu limite. Então começava ali a tremer de fome. E sempre tem uma alma boa, né? E eu tinha uma companheira que ficava do meu lado e ela sempre ia comprar lanche para ela e ela perguntava se eu queria alguma coisa e eu com vergonha falava que não e mesmo assim ela ainda trazia um lanchinho para mim. E foi assim, gente, durante um ano, quase 1 ano e 4 meses, nessa luta, né? Eu lembro que, assim, a fase que mais me marcava era quando chegava final de ano, que fazia as confraternizações. E às vezes eu faltava, porque eu não tinha dinheiro para comprar o presente da minha amiga secreta. E foi com muita dificuldade, gente. Eu fui fazendo, fiz o curso de cabeleireiro, depois eu fiz o curso de designer de sobrancelha, fiz de penteado e maquiagem, aí eu me especializei em depilação, e aí eu fui fazendo, né, os cursos, e aí eu já tinha um ganho, né? Eu já comecei a ganhar um dinheiro com o cabelo, né? Eu viajava para São Paulo, ficava lá uma semana, né? Que lá eu tinha um conhecimento, aqui eu ainda não tinha cliente. Então, o que eu fazia? Eu juntava um dinheiro, ia para São Paulo, ficava lá uma semana, fazia o cabelo das minhas amigas, né? Ficava hospedada na casa da minha outra irmã mais velha, que morava lá na época. E foi assim, eu ganhava o dinheiro, aí eu fui comprando os meus equipamentos aos poucos, né, e trazendo para Castilho, e fui me desenvolvendo, fui estudando, fui desenvolvendo a minha própria forma de trabalhar, né,